boa tarde. Eu faço esse vídeo aqui curtinho pra vocês. Vou entregar uma mensagem que Cristo quer que eu entregue pra vocês. Paz ovelha, pus condutor de ovelha. A minha parte eu tô fazendo. Quando Jesus aparecer em cima das nuvens, vocês não vão se queixar, né? Porque a minha parte eu tô fazendo, né? Eu vou soltar o sonho e vou soltar o sonho e vou soltar os versículos. Referente o que Cristo quer que eu fale pra vocês, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava aí outras pessoas. Essas pessoas tinham acabado de chegar de viagem. E essas pessoas, elas estavam se organizando. Quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. E elas cortando verdura, eu peguei um pé de cebola em palha. E eu saí dessa casa onde eu tava, fui pra outra casa plantar o pé de cebola lá. Quando eu saí para plantar o pé de cebola, quando eu vou no caminho, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Mas um pedaço de um templo muito enorme no céu, que Cristo me mostrou, né? E em cima tinha uns detalhezinhos assim, era branca a pintura em cima, mas assim tinha uma listreirazinha marrom, mas assim embaixo tinha uns azulzinhos, tinha um amarelo, era azulzinho claro, amarelozinho claro, a tintura, né? Assim, coisa bem bonita. E na hora que eu fixei os olhos no tempo, tirou o tempo do céu, aí eu continuei meu caminho. Fui pra essa outra casa. Quando eu cheguei nessa outra casa, né, a área da frente da casa era bem pretinha. Eu disse assim, eu vou plantar esse pé de cebola aqui. E eu plantei na frente dessa casa. Que ela não tinha teto, ela tinha só as paredes erguidas e um portal. Nem portal ela tinha só um portal. E eu plantei esse pé de cebola lá, né? Quando eu terminei de plantar, que eu me levantei, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. 3 homens descendo do céu pra terra. E esses 3 homens que desceram do céu pra terra, na hora que eu avistei eles descendo pra terra, né? Eu peguei assim, eu vou lá fora ver quem é. Aí na hora que eu vou me levantando pra me ir ver quem era, o homem já veio na minha direção. 2 ficou no meio da rua, porque era 3 homens. 2 ficou no meio da rua e um veio a minha direção. Aí na frente dessa casa ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Desse jeito assim pra mim, perguntando pra mim, disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, pra ali tem 3 casas, bora olhar. Aí ele saiu, mas nós saímos caminhando pra olhar essas casas, né? Então, chegou na primeira casa, lá tinha uma mulher, ele não se agradou não. Aí ele pegou e disse assim, não. Aí nós passamos pra segunda casa. Na segunda casa ele também tava com a porta fechada. Então ela fala a verdade, nesse sonho, prestei atenção que essa porta tava fechada. E também com certeza lá tinha alguém também, né? Tinha uma mulher, né? Ele foi logo passando, não. Aí quando chegou na terceira casa, eu peguei, a porta tava meio fechada, eu peguei uma brecha na porta pra ele. Lá dentro tinha uma mulher igualmente eu. Ela tava assim, não sei se ela tava pregando o evangelho ou se ela tava comendo alguma coisa. Porque achei umas características de mim, né? E na hora que ela tava lá, na hora que eu abri a porta, que ele olhou, eu olhei, ela olhou olhou pra nós junto também, né? Na hora que nós olhamos, ela olhou junto. Ela foi uma cara medonha de espanto. E ele foi uma cara medonha de alegria, né? Ele colocou um semblante de alegria. Aí ele se virou pra mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá, né? E eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei o pé de cebola. Quando eu chego lá, ele já vem atrás de mim com essa... Hello, moto. Ele já vem atrás de mim com essa mulher. E ela assim, tava assim, ela tava assim, como que eu quero dizer? Ela tava assim, toda diferente do que quando eu vi ela, né? Então, ela tava assim, ela tava toda hipnotizada, pronto. Porque pra mim, porque ela tava imóvel, ela não se movia. E ele vinha trazendo ela assim, né? Aí ele pegou, colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu tava, mesmo no centro da porta, ele colocou ela. E ela ficou lá suspensa do chão. Ele colocou ela mesmo no centro, ela não encostava nem do lado nem do outro, ela ficou mesmo no centro, ela suspensa. E ela ficou lá imóvel, ela não se mexia não. E na hora que eu olhei pra ele, eu vi ele tão decidido em levar ela, eu pensei que ele ia levar ela naquele momento que ele colocou ela lá. Aí eu peguei e disse assim... Eu vou perguntar, eu olhei pra ela, achei ela tão linda, né? E eu olhei pra ele, achei ele com um rostinho tão de decidido, eu peguei, se eu vou perguntar a ele de onde que ele vem, se ele não viu Jesus, né? Porque eu tive pena dela, né? Aí eu fui perguntar isso pra ele, aí ele olhou assim pra mim, na carinha assim, será que tu não tá me conhecendo, não? Então, aí eu me acordei, eu ainda perguntei, disse assim, de onde tu vem, tu não viu Jesus, não? Aí ele olhou assim pra mim, eu peguei e me acordei. Aí vou continuar
Quando eu me acordei, preste atenção que eu vou dizer pra vocês. Quando eu me acordei, eu disse assim, eu não tô entendendo nada desse sonho. Vou dormir mais um pouquinho. Na hora que eu dormi, ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. A cabeça, era só a cabeça. Ele me mostrou só a cabeça mesmo da mulher. Os cabelos bem amarradinhos, bem curradinhos. Ela com a sobrancelha com aquele negócio, o reme, né? E assim, o rosto dela cheio de maquiagem, né? A boca dela com batom. Eu sei que ela tava toda maquiada. Ela tava falando sobre maquiagem. Na hora que eu fixei os olhos nela, né? Eu me acordei. Aí, deixa eu explicar algo pra vocês aqui. A casa. O primeiro templo que eu vi, o teu pé de cebola tem significado no sonho, entendeu? O pé de esse templo que eu vi no céu é o templo que está preparado para nós para receber o quê? O povo do arrebatamento. Vocês vigiem, vocês vigiem. E não tá bom não, esse negócio não tá bom não, viu? Tem que vigiar, ó. Ele tá pedindo o quê? Por causa dessa cabeça da mulher que ele me mostrou, né? Eu entendi esse sonho. Porque aqui nas Santas Escrituras diz que a casa dele é chamada de casa de oração. Então, cada casa representa o quê? Um templo. A mulher que tá lá dentro representa uma religião. Aí, ó, a primeira casa é o quê? É os muros da lamentação, lá em Israel. Que lá o quê? Só é o muro. Sangue de Jesus tem poder. Lá só é porque estão ligando na hora que eu tô fazendo o vídeo, né? Parece uma coisa, né? Então, passo o dia todo sem ligar. Então, ligar na hora dessa. Mas tá, glória a Deus, né? Ó, quando... o primeiro templo que está nos esperando lá no céu. Essa casa que não tem, o muro da lamentação lá em Jerusalém. Essas outras 3 casas que tinha mulher dentro. A primeira é o templo que? O templo católico. A segunda é o templo evangélico. A terceira é o sacrifício que ele ergueu com 3 dias. Essas pessoas que permanece firme com ele, firme e virgem. Virgem como assim, Mary? Virgem, como está escrito lá no livro do Apocalipse, a boca dela não achou engano. Ela sempre fala o que? Com a verdade, ela não pega as coisas desse mundo, entendeu? Nós somos o que? Virgem perante a Deus. Por quê? Porque na nossa boca não há como é que chama? Não há engano. Vou já lá para o livro do Apocalipse explicar isso. Então, cada caso representa um templo. O templo católico é a idolatria. Vê que o pessoal não quer mais nem largar a idolatria, porque o padre já está rejeitando, né? Então, ele está sentindo piedade da alma dele, também está sentindo piedade da alma dos fiéis, mas nem mesmo assim os fiéis querem saber disso. Querem saber de estar continuando fazendo a mesma coisa. Mas vocês vigiem. O templo católico, ele tá o quê? Com falha. Cristo está para vir, o povo católico. Cristo está para vir. E o povo evangélico, o povo católico é um jeito. O povo evangélico também é de outro jeito, entendeu? Tudo louvando o mesmo Deus, mas tudo querendo... Não entendo as Santas Escrituras, entendo. Não entendo a cabeça do ser humano, né? Porque todos querem ir pro céu. Mas o que? É religião dividida, separada. Eu não consigo compreender isso, né? Então, mas bora lá, né? Continuando. Ó... a segunda casa é o que? O templo evangélico. Corrompido, tá corrompido o templo evangélico. Você pode ver. O templo católico com idolatria, o templo evangélico com o quê? Com a vaidade. As irmãs, do mesmo jeito que as pessoas se pintam lá fora, as irmãs estão se pintando e estão indo pra dentro da casa de Deus. Sabe o que é o pior? Ainda estão subindo pro altar. Ainda além delas quando a pessoa faz lá fora no mundo, causa escândalo. Quando você traz para casa de Deus, falta com respeito com ele. E quando você sobe no altar, já passou dos limites. 3 coisas que é o que? Horrível, que Deus não suporta. Deus não suporta iniquidade. Eu vou ler esse versículo para vocês, entendeu? Por isso que ele se agradou que dessa mulher, que é o que? A religião que ele, que ele ergueu, entendeu? Sem engano. Você vê que ele, ele e os discípulos dele padeceu por causa do evangelho. Essas pessoas que caminham com Jesus, elas padecem também, entendeu? Bora pra cá? Ó. Agora vai pros pastores, ó. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. Primeiro dia que tu tá lendo, é Isaías 57, Isaías 57, versículo 14, que eu li pra vocês. Ele tá mandando que os pastores, líderes, aprumar o caminho das ovelhas dele, que a vaidade já corrompeu o tempo evangélico. Como é que vocês vão fazer? Então, o pior é que vocês não querem mais nem tirar, porque se tirar, vão tirar as ovelhas, né? Então, importante é a tua salvação da tua alma quando nós sair da face da terra, porque o nosso Criador tá prestes a vir, viu? Fazer uma surpresa ao povo do mundo inteiro, né? Então,
Continuando, ó. Pra você ver onde é que nós vamos morar. Olha se Deus não cobra a santificação da nossa parte, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Onde que ele habita? O nome da eternidade é santo. A gente não tem que se santificar para ir para lá, não. Tem sim, tem que recusar tudo do mundo. Continuando. Na altura e no lugar santo habita, tá vendo? Na altura e no lugar santo ele habita. E nós temos que habitar lá junto com ele. Como é que nós vamos habitar com as iniquidades do meio do mundo? Tudo em cima de nós temos que repreender isso, entendeu? Repreende. Pastores, tu são condutores. Repreende isso do meio do que? Das ovelhas que tu tá guiando o teu Salvador. Repreende isso, entendeu? Olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que as mulheres estão dentro da casa de Deus agora até usando calça comprida, para você ver como ficou tão aberto. Tá tudo aberto. Tá livremente, posso fazer o que eu quiser. Importante eu estar na casa de Deus, dando a oferta e o dízimo. Importante só é isso. E a salvação da tua alma, que deixe pra lá, que seja lá o que Deus quiser quando eu sair do mundo. Não pensa bem que não é assim não, viu? Cuidado, tem um alto preço para pagar. Ó, aqui na terra passa por um momento difícil. Tu vai querer viver a tua eternidade inteira no tormento? Porque pelo que a Bíblia fala, só fala em tormento. E é tormento. É se queimando. Porque tem escrito, já li pra vocês nos meus vídeos, entendeu? Encerrei pra vocês aqui. Agora bora pra lá, né? Sobre o que eu falei sobre as pessoas estar usando calça. Olha como Deus proíbe. Mas vocês têm ódio de mim porque eu falo sobre isso. Mas eu vou falar. Eu vou falar porque Deus me pede. Isso tudo é vaidade, entendeu? Mas eu vou falar porque Deus manda. Eu obedeço. Bora lá? Vai ser bem rapidinho. Pronto, já tá aqui, ó. Onde é que tu tá lendo, meu? Deuteronômio 22. E versículo 5, ó. Não haverá traje de homem na mulher, e nem veste o homem traje de mulher. Ele proibiu tanto a mulher se vestir com roupa de homem, com calça, né, calção, e o homem também, entendeu? Tá proibido. Olha o que ele vai dizer, ó. Porque qualquer que fazer isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Tá entregue. Agora eu vou pra outro, bora pra lá, pra outro. Essas pinturas. Cristo me mostrou a cabeça de uma mulher, o que é o tempo evangélico. Desse jeito, pior ainda, né? Bora pra cá. Olha, presta atenção. Eu não vou nem ler aqui. Aqui eu vou ler a Jezabel. A Jezabel, presta atenção, ela é uma pessoa que ela odiava as coisas de Deus. Cuja o que as pessoas estão fazendo isso dentro da casa dele, ó. Depois Jeel veio a Jereu, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Tá vendo? Deus aceita isso, Deus não aceita isso não. Agora bora lá eu vou soltar os versículos que Deus está mandando para vocês. Respeito desse sonho. Cristo vai vir levar Cristo vai levar ó. Eu disse para a única pessoa, na terceira casa ele se agradou da mulher, que é a religião, mulher religião, ele se agradou daquela mulher e ele fez o quê? Ele pegou ela para ele. Então, essas pessoas que estiverem de acordo com a vontade dele vão ser levadas agora no arrebatamento. E as que não tiverem? Porque aqui tá dizendo que tem que ter santidade. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Hebreu 12, versículo 14, ó. Agora, não fica com santidade não para ver se vai ver Deus, ó. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém, ele disse, ninguém verá o Senhor. Aí as pessoas o quê? Não querem largar a vaidade, não querem largar a sua vida. E quando ele aparecer em cima das noivas, vai querer ir com ele. Aí ele vai deixar o quê? Para trás. São o quê? As loucas que não renunciou para ir com seu noivo. Não renunciou para ir com o quê? Com quem te deu a salvação, né? Mas continuando. Quero esse lugar que eu vou falar para vocês, ó. É 14 também, Hebreu 13 e Hebreu 14, ó. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscai a futura. Então, nós buscamos o que na casa de Deus? Nós buscamos o reino do céu. Pois então, essa cidade futura, ela o que? Ela para nós ir para lá, precisa de santificação, entendeu? Vai marcando os versículos aí pra tu ler na tua Bíblia. Vai marcando.
Agora eu vou ler a parte. As pessoas, essas pessoas que o que agrada a Deus, presta atenção. Elas são virgens, por quê? Porque elas não se contaminou com as coisas desse mundo. Elas são virgens por quê? Porque as coisas que o mundo, as coisas que o inimigo está oferecendo, elas não estão pegando. E não estão fazendo escândalo com a palavra de Deus, ó. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Não estão contaminados com religião. Porque são virgens. Agora preste atenção o significado de virgindade, ó. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, fazer conforme ele fez com os discípulos. Nós estamos o que? Agradando a ele, entendeu? Ó. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós fomos comprados com preço de sangue. Aqueles que estão em obediência. Em obediência, seguindo o quê? Corretamente as Santas Escrituras. Jamais pisando em cima do quê? Das ordenanças dele. Que as ordenanças são átil. São os átios dele. O que o povo? O povo pisa. Ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Tá vendo? Nós somos virgem, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Da gente o quê? Pegar essas coisas do mundo, trazer para nós e o quê? Ainda tá falando a palavra de Deus, entendeu? Na nossa boca o quê? Não há a gente tem o quê? Que ser o quê? Virgem, mas não é virgem completamente, principalmente nossos pensamentos, e só se agradar das coisas de Deus, entendeu? Agora, bora pra lá. Esses são o quê? Que estão marcados, né? Para o quê? Para subir para a glória. Muitas pessoas estão marcadas, estão dentro da casa de Deus, mas estão pisando o quê? Estão pisando em cima das ordenanças dele. Quando ele diz não é para usar brinco, as pessoas vão lá e usam. Quando não é para passar batom, as pessoas vão lá e usam. Então, tá pisando em cima das ordenanças dele. Ele não deixou nós fazer isso. Até do jeito da gente se vestir, ele fala nas Santas Escrituras. Deixa eu soltar para vocês. Ó. Zacarias 3, Zacarias 3, Ó, o versículo 7. Assim diz o Senhor Jeová, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, tu também tu julgarás a minha casa, também guardará os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Para a gente ter livre acesso para entrar nas portas do céu, a gente tem que estar de acordo com a vontade, a gente tem que estar de acordo com as Santas Escrituras. Se nós não estiver de acordo com as Santas Escrituras, nós nem entramos na porta do céu, né? Aí se vocês quiserem experimentar, né? Então, a palavra de Deus está sendo entregue. Agora, bora ver o que... Nós estamos... Se nós o quê? Aquietar as ordenanças dele. Agora, bora ver se nós estamos aquietando, bora ver se todas as pessoas estão fazendo a vontade dele. Olha o que é que está dentro do templo dele. Eu vou mostrar em Isaías mesmo, que é o profeta que sempre o quê? Que Cristo sempre falou, né? Nas Santas Escrituras sobre ele. Eu vou soltar para vocês agora, ó. Diz, Isaías 3. Não é Isaías 1, não é Isaías 3, ó. Diz ainda mais o Senhor, portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Se lembra do olhar da Jezabel? Ela olhou, Jeel é o profeta de Deus, que foi para poder dar sentença a ela de morte. E ela fez o quê? Ela olhou lá da janela, ela se pintou e olhou pro profeta, só para provocar. Mas naquele momento ali, o profeta profetizou a morte dela. Presta atenção, né? Eu só tô nas Santas Escrituras. Se exalta andando com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. E quando andam caminhando efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés. Um talita é o salto alto. Cuidado, né? A mensagem está sendo entregue. Naquele dia, portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. Aqueles que comem do corpo dele, bebem do sangue dele. Todas vocês vão ser rapadas se vocês não estiverem conforme a vontade dele. Mesmo, mas Deus é amor, com certeza. Mas Deus também é justiça. Ai daqueles que caem na mão dele, né? Na mão do Deus vivo, né? E o Senhor
porá a descoberta a sua nudez. Lugar de vestir vestidos, lugar de estar com os vestidos o que? Resplandecente, aqui no último versículo está dizendo que vai se vestir com vestes de saco. Cuidado, aqui está dizendo que vai tirar a roupa de cima da gente. A minha vai ser trocada por veste resplandecente, porque eu renuncio tudo pelo amor da minha salvação, da minha alma, também pelo amor do meu Salvador, que cujo ele o quê? Ele é o amado da minha alma, né? O Deus de Israel, o quê? O meu esposo, né? Então, bora lá. Naquele dia, continuando aqui, ó, os pingentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diadema, os enfeites dos braços, os véus, as caixas de perfume e os brincos. Ontem o pastor, né? Eu acho que ele não lê essa parte das Santas Escrituras, não, porque o pastor disse que não era. Na minha cara, ele disse que não era pecado usar o quê? Usar brinco. Ele não é pecado. Ele disse que não era pecado. Ele pisou em cima da palavra de Deus, ele pisou em cima dos atos judeus, porque ele disse que não era pecado. Por causa disso, as pessoas não iam deixar de ir pro céu, não. Porque aqui na Bíblia, nas Santas Escrituras, tá dizendo, o profeta, que Cristo sempre falava dele. Aqui tá dizendo que o quê? Olha, que Deus vai tirar essas coisas dessas pessoas. E vocês vão arcar com as consequências. Por causa de quê? Porque vocês estão vendo que está ilícito. Tá aqui, lê a palavra de Deus e corrige o quê? As ovelhas do teu Salvador. Os diadema, os enfeites dos braços, os véus e as caixinhas de perfume e os brincos. Ele tá dizendo que vai tirar é tudo, não vai deixar é nada. E a sentença tá lá embaixo, né? Eu vou ler o versículo. Os anéis e as joias pendentes do nariz. Você está vendo? Hoje em dia as pessoas usam esse negocinho no nariz, para vocês verem que tá falando justamente para nossa geração, pro nosso tempo, né? Para que vocês digam, não é pro povo de Israel. O povo de Israel, todos nós que comem do corpo dele, bebe do sangue dele. Todos nós somos o quê? Povo de Israel, porque Cristo é o quê? Cristo é daquela descendência, entendeu? Cristo é de lá. E nós comemos do corpo dele, bebe do sangue dele, nós se transforma no judeu. Qual que não cai a ficha, né? Porque no livro de... esse mesmo, é Isaías mesmo, lá no final, ele tá dizendo que vai juntar num dia só, que é o dia do arrebatamento, um país inteiro de judeu. Como é que ele vai juntar um país inteiro de judeus, se não for o quê? Aquelas pessoas que comem do corpo dele e bebem do sangue dele, Para uma pessoa que fez essa pergunta, assiste o meu vídeo, preste atenção que eu não vou soltar esse versículo pra ti, agora não, em outro vídeo. Eu vou te responder essa pergunta que tu me fez, mas não é com ignoração, é só nas Santas Escrituras. Se tu tá pensando em alguma coisa, tu me perdoa, mas vou falar só nas Santas Escrituras. Que a tua resposta que tu me perguntou, tu me botou uma mensagem no vídeo, né? No meu vídeo, tu botou uma mensagem, né? Então, eu vou te responder nas Santas Escrituras, porque é nas Santas Escrituras que a gente deve responder direito, no jeito, conforme a vontade de Deus, né? Bota cá. Os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas, tudo ele vai tirar de cima da gente, vocês prestam atenção? Os espelhos, os linhos finos, os turbantes e os véus. O último versículo versículo 24, que eu vou encerrar com vocês, ó. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Um canto desse não é no céu, não. Porque lá no céu, não, é o quê? Isso aqui é no abismo, porque o abismo tem o quê? Cheiro de enxofre, é só vocês meditar. Vai lá que, o quê? Lá no livro do Apocalipse tá falando sobre esse canto, entendeu? Ele tem cheiro de enxofre, né? Sem dizer outras coisas, né? A Santas Escrituras fala. Por cinto, uma corda. Quem usar cinto, no lugar do cinto vai ser uma corda. Presta atenção. Irmã, tira esse cinto da tua cintura. Começa a andar conforme a vontade de Deus, né? Ó. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Lugar de cabelo na cabeça, não vai ter cabelo. Por quê? Porque tá sendo queimado. É só você raciocinar aqui na última frase, entendeu? Ó. Em lugar de vestido luxuoso, pano de saco. Cadê as tuas vestes resplandecentes que tu vai se vestir com pano de saco? Por isso que eu digo, tem cuidado, renuncia tudo e começa a caminhar com Cristo. Renuncia tudo e começa a perdoar o teu próximo. Porque Cristo está às portas, pede perdão quem tem que pedir, conserta os teus caminhos. Renuncia tudo, porque Cristo está para vir para poder separar o quê? Uns para o lado direito e outros para o lado esquerdo. Para que tu seja uma pessoa que vá para o lado direito, entendeu? Ó, vou ler a última, ó.
vestido luxuoso, ó, em lugar de vestes luxuosa, pano de saco e queimadura em lugar de formosura. No canto dessas pessoas estão sendo que no canto dessas pessoas estão no canto bom? Não, metendo no canto ruim, que estão sendo queimados. Por isso que nem os cabelos ficam na cabeça. Pois então, é só vocês raciocinar. Olha, os meus vídeos eu explico bem direitinho pra vocês. Por quê? Porque vocês estão pisando em cima dos artigos dele. Porque é que tá tudo dizendo que não pode usar. E as pessoas o que estão usando tudo e estão levando pra casa de Deus. Primeiro, causando escândalo. Estão causando escândalo com a palavra, causando escândalo para as pessoas que estão lá no meio da rua, causando causa escândalo no meio da rua, na casa de Deus tá com falta de respeito com ele, ainda subindo no altar, ainda é pior ainda, né? Então, a mensagem está sendo entregue a vocês, né? Mas Deus ama nós, Deus perdoa. Se for atrás dele, Deus perdoa e ainda leva para o céu. Se forem atrás de Deus, com certeza. Deus perdoa e ainda leva pro céu. Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter arrependimento. Tem que haver o quê? Transformação de vida. Ó, quem dera se vocês escutar o que tu vou dizer nesse versículo para vocês. O que eu vou ler para vocês nesse versículo. Mas tá onde? É Isaías mesmo, é Isaías. Isaías 50, versículo 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Se eu tô lendo a palavra de Deus pra vocês, se vocês continuarem fazendo, vocês continuam sendo filho rebelde. Quando ele vir, ele vai deixar vocês do lado esquerdo. Mas se vocês escutar, há o que? A salvação e há o que? A salvação e há o que? Reconciliamento, se vocês aceitarem. Mas se vocês virarem as costas para ele, como eu vou ler o resto do versículo, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Cristo falou comigo. Não tira mais a sobrancelha. Eu não fui rebelde, eu parei de tirar. Cristo chegou e disse assim, olha, tu vai vestir abaixo do joelho. Eu não fui rebelde, eu vesti abaixo do joelho. Então, Cristo chegou e disse assim, tu não pode usar short. Eu peguei e tirei os meus shorts. Por quê? Porque eu não tô sendo rebelde contra a palavra dele, entendeu? Tem que ser assim. Continuando, ó. Não me retirei para trás. Cristo falou comigo, tem muitos filhos, os pais falam com os filhos, né? Os filhos viram as costas e vai-se embora. Então, não faz isso com o nosso Jeová, não. O nosso Deus de Israel, não, entendeu? Então, nós temos que ser filhos obedientes. Que adianta estar na casa de Deus não ter obediência? Por isso que eu falo aquele versículo para vocês que estão orando, tá tudo em vão. Estão clamando, tá tudo em vão. Porque Deus não responde filho desobediente, entendeu? Ele vai o quê? Com os filhos que amam ele, que aquieta as ordenanças dele. Olha o que está acontecendo na casa dele. Eu vou ler para vocês, ó. Eu tô falando nos meus vídeos pra vocês, eu tô alertando vocês só nas Santas Escrituras. Nada vem da minha boca, nem nada vem dos meus pensamentos. Tá tudo escrito nas Santas Escrituras, tudo que eu solto pra vocês, ó. Mas eu sei que tudo que tá escrito se cumpre. E vocês prestem atenção, porque no livro aqui de Mateus, não, acho que é outro livro, não, acho que é de Mateus, não sei qual livro, depois eu vou mostrar pra vocês. Tá dizendo que a vinda dele será igual no templo de dilúvio. No templo de dilúvio se salvou só uma família. Então, vocês vão ser deixados para trás porque vocês não querem largar as coisas do mundo, não querem renunciar, por amor à salvação da alma de vocês, por amor ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Bora para cá, ó. Quando vieste comparecer perante a mim, quem requerereu isso de vossas mãos? Por quê? Porque tá faltando com respeito com ele. Ele não tá querendo que receber mais nem os cultos, nem o quê? Nem os louvores, por causa de quê? Por causa das iniquidades. Preste atenção nesses versículos que eu solto para vocês, ó. Quando vieste para comparecer perante mim, quem requerereu isso de vossas mãos, que pisaste os meus artes. Os artes deles são as ordenanças. Não usa brinco, não usa maquiagem, porque vocês viram que a Jezabel se pintou, né? Então, a Jezabel se pintou para ver o quê? Um profeta de Deus. As irmãs estão se pintando para ver o quê? O Deus de Israel lá dentro do templo. Então, ele faz se afastar. Tem casa de oração, então, que ele nem entra mais. Por causa de quê? Por falta de respeito com ele. Entendeu? Eu vou vestir uma calça comprida e vou comparecer perante o Deus de Israel.
com a cara toda pintada, igual a Jezabel, e o que ainda subo no altar para fazer pouco dele, né? Deve ser assim, né? Eu não entendo. Então, por isso que eu digo, pastores, preste atenção. Vocês que são condutores de ovelha, entendeu? Ó. Não continueis a trazer ofertas vãs. Olha, oferta não é o nosso dízimo, não. É o nosso louvor, as nossas orações, os nossos pedidos a Ele, os nossos cânticos de adoração a Ele. Preste atenção aqui que no versículo aqui embaixo ele vai dizer que ele vai o quê? Ele vai o quê? Tirar os olhos dele para não olhar vocês orando e nem vocês louvando. Por causa de quê? Por causa da iniquidade que ele tá falando aqui. Eu tô falando assim porque eu já li várias vezes e fiz vídeo para vocês, ó. O incenso é para mim abominação. Primeiro que é incenso? Incenso é o nosso cântico subindo ao céu. É a nossa oração, sobe para o céu como incenso. Tanta parte das Santas Escrituras que fala o incenso das orações. É lá no livro do Apocalipse, fala sobre o incenso. Que é as orações dos fiéis, entendeu? Pra vocês verem como eu não tô falando com vocês, eu falo tudinho, entendeu? Ó. E também as luas novas e os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar. Olha o que ele abriu os lábios dele e disse. Não posso suportar as congregações das reuniões. Entendeu aí? Não posso suportar iniquidade. Ele disse, ó, presta atenção, deixa eu repetir para vocês, né? Ó. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Reunião solene é o nosso culto, que nós fazemos a ele. Se nós estamos com iniquidade, com pecado perante ele, ele não suporta. Por causa de quê? Por causa das iniquidades. Já pensou o respeito que eu tenho? Pensou, a gente comparece na frente de um juiz de qualquer jeito? Não, Mary, não. A gente vai aparecer na frente de um juiz, a gente tem que se comportar do mesmo jeito. Mas a gente tem que se comportar muito, muito mais perante o nosso Pai, perante o Deus de Israel, entendeu? A reverência tem pelo um juiz, tá certo? Tem que ter mesmo, com certeza. E perante ao nosso Deus, muito mais ainda, tem que ser o dobro, entendeu? Pra vocês verem como é que tá, né? Ó. As vossas luas novas e as vossas solenidade, a minha alma as odeia, já me são pesadas. E estou cansado de as suportar. Ele tá dizendo que tá cansado de suportar isso. As iniquidades, entendeu? E as pessoas achando que tá tudo normal. Lê as Santas Escrituras. Começa a conversar com as ovelhas de Deus. Porque vocês vão pagar um alto preço por causa disso. Eu tô falando com vocês. É porque eu amo vocês. Por isso que eu falo com vocês, entendeu? Olha o que ele pede aqui, ó. Por isso, quando entrardes as vossas... Por isso, quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Então, ele vai esconder a face dele de nós, para não ver as nossas orações e nossos louvor. Por quê? Por causa da iniquidade, como eu li para vocês, né?